Espiritismo, doutrina maravilhosa que vai muito além dos fenômenos físicos, muito além dos fenômenos espirituais. No seu começo, o Espiritismo ele teve muita recusa, chamavam de bruxa. Pegar na Bíblia, vamos ter a condenação a todos os médiuns, a todos aqueles que evocam os mortos. Mas a realidade é que mesmo aqueles que proibiam a chamada dos mortos, para que eles se comunicassem, eles também, na própria Bíblia, se comunicam com os espíritos para fazer a orientação. E a gente vai observando que houve a necessidade de toda uma história da humanidade para que chegássemos no ponto que chegamos hoje. Se formos olhar o passado do Espiritismo, nós vamos encontrar um momento das grandes manifestações. Antes do fenômeno das irmãs Fox, aconteceram inúmeros casos de médiuns de vidência, de videntes, de audientes, pessoas que ouviam os espíritos. A citar Joana d'Arc, que ela ouvia os espíritos lhe aconselhando, chamava de Jesus, São Miguel, anjo de guarda. Nós vemos São Francisco de Assis, que em oração ele se erguia 1 metro, 2 metros no quarto em que estava orando, e lá ele dialogava com Jesus, Maria ou algum dos apóstolos. E nós vamos vendo na igreja do catolicismo e em outras religiões do Oriente, o fenômeno mediúnico claramente expresso. Mas a gente considera sempre que o marco do Espiritismo é as irmãs Fox, o fenômeno de Hartsville. Nesta pequena cidade, praticamente um povoado na época, a família Fox foi morar numa casa chamada Mal Assombrada. E eles estavam tão acostumados com essas manifestações que praticamente não ligavam. Eram arranhaduras nos móveis, batidas nas paredes, barulhos de prato. Estavam acostumados, passos pela casa. Não havia nada mais a se fazer, nenhum fenômeno a mais se transformasse em assustador, já era uma coisa normal para a família. Em uma determinada noite, em 1838, estava a família reunida, já tinha escurecido, e começaram a ouvir as arranhaduras. E a pequenina Cat, de 11 anos na época, resolveu falar para aquele espírito, para aquela fonte do ruído: faça assim seu pé rachado. Algumas traduções falam seu pé de chinelo, seu pé rachado. E aí ela começou a aplicar palmas, bater palmas, aplicar pancadas imóveis. E no mesmo instante ouviu-se o barulho de pancadas correspondente ao barulho que ela fazia. Toda vez que ela parava, as pancadas paravam. E a mãe, achando aquele fenômeno também interessante, a própria mãe começou a questionar se era um espírito que ali, se era uma pessoa viva inicialmente. Bata 2 vezes, nenhum barulho se fez. Se for um espírito, faça 2 batidas. No mesmo instante, fez-se 2 batidas. E assim, com esse código de sim e não, uma batida para sim, 2 para não, eles começaram a estabelecer um diálogo com esse espírito. E descobriu-se que se tratava de um caixeiro viajante que fora morto naquela casa, tinha sido enterrado no porão. A mãe, na mesma hora, perguntou: se eu chamar meu vizinho, meus vizinhos, você vai responder do mesmo jeito que está respondendo agora? E a pancada, fizeram 2 pancadas afirmativamente, e aí ela foi até o vizinho, chamou os vizinhos. A vizinha era véspera do dia 1º de abril, né? Pessoa que se tratava de uma brincadeira da família, uma brincadeira antecipada. E esperava encontrar as crianças rindo na cama. Pelo contrário, as crianças estavam sérias, até taciturnas. E aí ela viu que existia um ar de seriedade. E aí as perguntas foram repetidas e outras mais, e fora de ordem as perguntas, mas as respostas eram sempre as mesmas, através de pancadas. E assim outros vizinhos também foram convidados a participar, a ver aquelas perguntas, e mais pessoas vieram naquela noite para ver este fenômeno tão interessante, aquelas pancadas que respondiam perguntas. Durante um período de 2 anos, a família ficou assombrada por esse espírito. Logicamente, o porão foi vasculhado, encontrou-se indícios de um sepultamento, de alguém que enterrou apressadamente um cadáver. O cadáver mesmo só foi descoberto algum tempo depois.
mas aqueles indícios provavam que realmente havia tido um assassinato, que um caixeiro viajante teria passado por lá, tinha sido morto, e perdeu $500, no dizer do próprio caixeiro viajante. E durante 2 anos a família ficou perturbada, porque os curiosos vinham de todos os lugares ver aquele fenômeno, e batiam na porta e chegavam de dia e de noite, e queriam interrogar os espíritos, e perguntavam futilidades. Com quem eu vou casar, se eu vou enriquecer, onde tem um tesouro escondido, né? Se eu devo ou não vender meu bezerro. Eram perguntas desse jeito, e não importava a pergunta que viesse. Os espíritos, que nesse caso já não era mais só o caixeiro viajante, outros espíritos também vinham e respondiam todas as banalidades possíveis. A família sentindo-se num verdadeiro inferno, porque toda hora tinha alguém lá querendo consultar os espíritos. Mandou que uma das irmãs fosse para um canto, a outra fosse para outro. E não importava onde elas fossem, os barulhos continuavam. Um empresário, uma pessoa que queria saber de dinheiro, chamou as meninas, chamou a mãe, a família, e falou: vamos alugar um auditório. Aí vai ter um dia certo, vamos cobrar ingresso, e somente aqueles que vierem ao auditório vão poder assistir a essas sessões. E você vai ter paz em tua casa. Por inocência, aceitaram. Alugou-se um auditório, as pessoas que vinham pagavam o ingresso, e vinha sempre gente mais, e recebiam cada vez mais dinheiro, e o dinheiro é um corruptor terrível. E aí a pressão da igreja, a pressão do jornal que vira e mexe, publicava alguma notícia falando mal da família, falando do interesse financeiro deles e propagando várias falsidades misturadas com meias verdades, criando um clima pesado para aquela família. Mesmo assim, elas continuaram naquela profissão. Agora eram antes 2 irmãs, Margarete e Cat, juntou a Leia. E assim as 3 irmãs, sob a supervisão da mãe, acompanhou esse processo durante, pasmem, 40 anos. 40 anos de mediunidade. De 38 a 78, se eu não me engano. Falha a memória, é um período desse, de 40 anos de mediunidade. Nesse período, o empresário e outras pessoas que acompanhavam as meninas, vendo que elas tinham certa pressão social, sugeriram para elas usar do álcool, como se fosse um anestésico, como se fosse um tratamento para elas. E as meninas começaram a beber. E tem esse problema sério na família, que as 3 iam para as festas depois das sessões, e nessas festas era servido vinho, era servida champanhe, como uma forma de comemoração, e elas achavam que era natural beber. A mediunidade não tem nada a ver com a moral do médium. Muitas vezes a moral do médium é ruim, porém a mediunidade é uma mediunidade existente. Então, apesar da bebida, elas continuaram fazendo respostas no auditório, junto com os espíritos. E o fenômeno se prolongou por esse período todo. Só que a Margaret estava correndo risco de perder os filhos. Estava com problema financeiro por causa do vício. E aí, pela pressão religiosa, ela foi convencida de que deveria renegar tudo aquilo, dizer que toda a mediunidade dela era falsa. E foi isso que ela fez para que tentasse reiniciar a vida. Ela publicou que era falsidade, que eles não eram médios, era só um truque de salão. A reputação das 3 caiu por água abaixo. Não adiantou um tempo depois ela se arrepender e falar: não, eu menti, porque a reputação já tinha acabado. Mas também o trabalho dela já tinha sido feito. Durante esse período de 40 anos de mediunidade ativa, começou a pipocar em todos os lugares reuniões mediúnicas. E eram os fenômenos mais surpreendentes que poderíamos imaginar. Mesas que balançavam, escritas direta, voz que se ouvia nas paredes, instrumentos musicais. E de todos os lugares surgiam médios. Existe um escritor que escreve Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, se eu não me engano o nome dele.
escritor de Sherlock Holmes, foi um investigador. Ele escreveu um livro, A História do Espiritismo. Nele ele narra a história da família Fox e cita aproximadamente a existência de 500 médiuns que foi registrado nos jornais, e vai citando o nome de periódicos, de jornais, de entrevistas, de pesquisas que foram feitas na época em função do surgimento desse fenômeno que alastrou pelos Estados Unidos e pela Europa, o fenômeno mediúnico. Não existia uma festa de salão na Europa que não se reunia um grupo de pessoas em torno de uma mesa, colocava-se a mão em cima da mesa, evocava-se o espírito, e muitas dessas brincadeiras de salão se transformaram em reuniões sérias. Muitas delas também foram desacreditadas, que bastava aparecer um médium que começava a produzir algum fenômeno para a igreja, ou protestante ou católica, cair em cima, negar o fenômeno. E quando não tinha como negar o fenômeno, era obra do diabo. Então, de duas uma, ou era um embuste, ou era uma coisa demoníaca. E assim os médios sérios, eles se misturavam com os charlatões, mágicos, espertalhões que queriam aproveitar o dinheiro das pessoas. Era muito difícil separar o joio do trigo. Foi nessa época que surgiu um homem chamado Home. Esse senhor Home, antes dele ser conhecido como um grande magnetizador, produzindo inúmeros fenômenos físicos, ele, na época ainda das irmãs Fox, estavam começando o trabalho dela, ele com a idade de 13 anos, ele tinha feito um acordo com um amigo, que quem morresse primeiro aparecia para o outro e comunicaria para o outro que tinha morrido. Eles tinham visto isso num romance, num livro, acharam interessante e resolveram combinar. Acontece que esse amigo do Sr. Home realmente faleceu. E quando ele faleceu, ele foi até Home e comunicou o falecimento. A família ficou impressionada, a princípio não acreditou, como é costume, mas depois de 3 dias, porque as distâncias eram longas e somente a carta que chegava de um local para o outro, chegou a notícia do falecimento desse amigo dele. Pouco tempo depois, Home estava em casa e ele recebeu a notícia porque a mãe dele havia falecido, da própria mãe. A mãe apareceu para ele e também comunicou que ela havia falecido. E a tia dele, que estava tomando conta dele, ficou muito impressionada, mas seria só uma coincidência, uma coisa natural, e teria permanecido assim, como um fenômeno natural que acontece em várias famílias e vários locais, se não fosse o fato de que começou-se a ouvir barulhos em torno do rapaz. E quando começou-se a mover objetos dentro da casa, a tia pensou que era o demônio que estava lá e que tinha sido ele que tinha trazido. O que ela fez? Mandou o menino para fora, com 13 anos, para a rua. Do jeito que ele estava lá, com a roupa que estava, foi expulso de casa. E aí ele passou a morar na casa dos amigos, ora na casa de um, ora na casa de outro. E quando ele estava nessas casas dos amigos, eles começaram a fazer essa brincadeira de salão, de reunir para invocar os espíritos. E eles faziam 6 sessões por dia, né? Era comum, durante a manhã fazia 2, à tarde, à noite, e eles faziam várias sessões porque eles gostavam dessas brincadeiras. E os fenômenos foram aumentando, foram crescendo. Convencido estava Home também de que estava sendo dominado pelo demônio. Durante 1 ano entrou para uma igreja, tentou se tornar padre, mas depois de 1 ano começaram os fenômenos a acontecer de novo. A mediunidade dele é engraçada, ele mesmo declara que ele não dominava aqueles fenômenos, e sim que era dominado por elas, por esses fenômenos, pelos espíritos, porque por meses na vida dele desaparecia completamente. E quando ele menos esperava, voltava. E quando voltava, vinha com mais poder, com mais energia. De pouco a pouco, a mediunidade de Home foi crescendo, a ponto dele reunir também em festas, em salões, para apresentar. Ele não ia para o teatro, e ele nunca aceitou qualquer cobrança pela mediunidade dele. Ele dizia: eu recebi esse dom para provar que existe algo além do corpo material, que existe um mundo espiritual ao nosso redor.
Então essa é a minha missão. Então não cabe a mim receber qualquer dinheiro. Chegaram a oferecer uma pequena fortuna para ele, para que ele se apresentasse. Ele simplesmente recusou. Mesmo assim, ele sempre aceitava os convites de um amigo, de um parente, para ir passar um tempo na casa, 3 dias, uma semana, um mês. Ele não tinha casa própria. E nessas casas que ele ficava durante um tempo, sempre tinha reuniões mediúnicas. E aí começou a acontecer um fenômeno chamado levitação. Primeiro os móveis, uma cadeira aqui e uma mesa ali. Depois o próprio home começou a flutuar no ar. Os jornais, segundo o escritor de Sherlock Holmes, atestam, declaram que aproximadamente 100 vezes ele foi visto flutuando no ar. Inclusive, testemunha, com mais de uma testemunha, né? Testemunhas narram que algumas vezes ele entrava, estava na sala, saía para o lado de fora da janela e regressava na posição deitada, horizontal. E uma dessas vezes, com mais de 14 assinaturas de advogados, de pessoas ilustres da cidade, ele estava num prédio. Ele saiu por uma janela e regressou por outra janela. Então o fenômeno Sr. Home, é muito palpitante para a história do Espiritismo, porque ele esteve com Kizar, com Napoleão III, com autoridades, com pessoas de grande renome na cultura da época dele, pessoas ilustres. Ele tentou fazer um curso de medicina, porque ele também tinha uma capacidade de curar. Embora ele mesmo sofria uma doença muito séria, uma doença pulmonar, na época a tuberculose não tinha cura, e ele contraiu essa doença a ponto de um dos pulmões dele ser praticamente inútil. Ele foi fazer medicina, mas a própria doença não o permitiu. Pelo contrário, ele foi aconselhado pelos médicos a ir para os Estados Unidos. Então ele tem um período dele na Europa, na Inglaterra, na Europa de maneira geral e nos Estados Unidos. Ele foi estudado por alguns cientistas. O fenômeno Home é tão interessante que ele fazia os fenômenos dele, o fenômeno dele de levitação, de sons, de movimento de objetos, à luz do dia. Não era necessário que se apagasse a luz. Durante a noite, acendia-se o gás e tinha aquela luz produzida pelo gás que iluminava o ambiente. Então era permitido que todo mundo observasse e acompanhasse esse fenômeno. A história dele é muito bonita, está lá no livro que eu citei, A História do Espiritismo, escrito pelo escritor Arnold Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes. Pegando um outro médio também famoso na época, médios, correção, os Devepoi. Se eu não me engano, a pronúncia é essa, com certeza meu inglês é péssimo, não deve ser isso. Sei que eram 3 irmãos também, que eles tinham o dom da mediunidade. Barulhos aconteciam, apanhavam porque produziam um fenômeno e que a família, não entendendo, tentava espantar o demônio na pancada. Então eles acostumaram a apanhar, mas os barulhos, os fenômenos físicos não terminavam. E assim chegou um determinado momento que eles foram convidados também aos salões a apresentar a sua mediunidade. E é um fenômeno bem interessante, porque eles criaram como se fosse uma sala de cortinas, onde eram colocados instrumentos musicais. E as pessoas ficavam do lado de fora, e eles ficavam dentro, e daqui a pouco era uma corneta, não vou falar a palavra, que não vai sair mais, um violão, eram instrumentos que tocavam lá dentro, tá? Às vezes, vários instrumentos ao mesmo tempo. E eles também produziam o fenômeno, um deles iniciou com um mais velho, começou a flutuar no ar. Logo, os 2 outros, eram 3 irmãos, 2 homens e uma menina, os outros 2 também começaram a flutuar. E passava por cima dos espectadores que podiam tocar neles. E depois voltavam para a cabine ou voltavam para a cadeira onde estavam. Cientistas, professores, muitas pessoas vieram fazer testes. E amarravam, podemos segurar seus braços, e seguravam os braços, e mesmo assim os instrumentos tocavam, mesmo assim os ruídos eram produzidos. Podemos acorrentá-los? Eles falavam, sim, pode acorrentar. E aí toda vez
que os cientistas, os pesquisadores propunham alguma coisa, eles aceitavam, e logo os próprios cientistas refutavam, porque falavam assim, não deve ser desta forma que eles fazem o truque, porque eles tinham tanta convicção que era um truque, que eles recusavam a própria experiência que eles propunham. No final, amarraram ele os três com 150 metros de cordas. Ficaram totalmente amarrados, dos pés praticamente à cabeça. E mesmo assim ainda teve um professor que ficou lá na cabine com eles. Mesmo assim, não deu certo essa experiência, porque os instrumentos continuaram badalando, tocando, os instrumentos de corda, de sopro, tocando. Um alternadamente com o outro, e às vezes mais de um ao mesmo tempo. Por fim, eles convidaram os jovens para mais uma manifestação. Pensaram assim, agora é a definitiva. E aí, na hora da apresentação, pediram para uma casa musical, um local que vendia música, trazer instrumentos novos, para que eles não tivessem nenhum daqueles instrumentos que eles estavam acostumados a lidar, considerando que poderia ter algum segredo nos instrumentos. E quando os rapazes chegaram, em vez de ir para a sala costumeira que eles faziam o ato mediúnico, levaram para uma outra sala, um outro quarto, fizeram de improviso um local para eles fazerem a demonstração. E mesmo assim, eles demonstraram o mesmo fenômeno mediúnico. Os cientistas, os pesquisadores, deram por fim aquela pesquisa e disseram, não faremos nenhum relatório, porque não descobrimos a forma de fazer o truque. Foi dessa forma que eles encerraram o trabalho deles. E assim a mediunidade ela vai se expandindo e vai chamando a atenção do mundo todo. No primeiro momento, a mediunidade de efeitos físicos, pancadas, arranhões, puxões de cabelo, tapas. Pessoas receberam tapa dos espíritos, moldagem de mãos, de braços, aparição de espíritos, de corpos de espírito. Tivemos aqui no Brasil um grande médium chamado Peixotinho. Esse Peixotinho, ele era um médium de materialização fantástico, porque ele entrava na cabine e daqui a pouco aparecia jovens e velhos, crianças, porque tinha alguns cientistas que falavam, o próprio médium que se fantasia desses personagens. Mas como é que um médium vai conseguir se transformar numa criança de 10 anos, de 5 anos, e sair da cabine e passear por entre os participantes, os espectadores? E não tinham como argumentar. E ele continuou produzindo inúmeros fenômenos físicos. Inclusive o nosso amado Chico Xavier, conhecido no meio espírita pelos trabalhos de psicografia, ele também apareceu nessas materializações luminosas. E o próprio Chico, sendo um médium bem versátil, ele produziu também alguns fenômenos de materialização, não tão abundantes como o Peixotinho, mas também de uma qualidade muito boa. Depois de um certo período, Emmanuel, próprio mentor de Chico Xavier, se materializa de corpo inteiro, com aquela roupa, túnica dele, sai da cabine e agradece a presença de todos e comunica que a partir daquele dia, o médium Chico Xavier não mais participaria dos fenômenos de materialização, porque ele tinha uma missão, um trabalho mais importante, que era o trabalho literário, a divulgação da boa obra. A partir daquele dia, Chico Xavier se afasta dos trabalhos de materialização. Chico já fazia o trabalho de psicografia e durante esse período tinha participado das materializações. E aí a gente compreende hoje por que houve essa decisão de Emmanuel. Nós compreendemos porque o fenômeno mediúnico das materializações, com mais de 500 médios, com mais de 50 anos de mediunidade, praticamente sumiu, desapareceu. Se eu perguntar aqui na sala para os próprios espíritas, pessoas que estudam diariamente com a gente aqui na Casa Espírita, o nome de 10 médios de materialização que apareceram nos jornais da França, da Inglaterra, da Itália, eu duvido que aqui, entre os que estudam, podemos citar 5. Se eu pedir 10, 5 seria muito. E às vezes, dependendo da pessoa, menos que isso, né? Então, o fenômeno por si,
ele desaparece com o tempo, que é só uma curiosidade, é uma coisa que a gente olha, se admira, bate palma. Quem vê acredita, quem não vê duvida. Quer ver, quer experimentar, tem que ter algum truque. E assim a mentalidade da humanidade vai caindo quando simplesmente vemos o fenômeno. Porém, quando a gente traz à luz do Espiritismo o conhecimento, o lado moral, nós vemos um crescimento, porque independente do fenômeno, as mensagens espíritas tocam em nosso coração. A gente começa a entender de onde é que a gente veio, para onde a gente vai, a razão do nosso sofrimento. Nós começamos a perceber que existe uma realidade superior, uma razão para a nossa existência. Eu não estou aqui por acaso. Por que eu sofro tanto? Eu fiz por onde? Eu fiz por merecer? A vida é um presente de Deus. Essa é a grande realidade. A vida é um presente de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. E nesse processo de crescimento nós não crescemos sozinhos, porque Deus nos dá a família, os filhos, aquelas pessoas a quem temos que dar a mão e aquelas pessoas que nos dão a mão na hora da necessidade. E nessa troca de assistência mútua, nós vamos seguindo o nosso caminho para a eternidade, para a perfeição, para nos tornarmos anjos, para que a gente possa um dia dizer que contemplamos o rosto de Deus e atendemos os seus desejos. O Espiritismo nasceu com um grande pesquisador, um grande cientista, Hipólito Léon Denis Rivail, que mais tarde recebeu o nome de Allan Kardec. Ele começou como professor, dando aula de anatomia, aula de várias matérias, matemática, biologia. Dentro de casa, dava aula também no liceu, fundou inúmeras instituições, até que um dia ele recebeu o convite de conhecer esse novo brinquedo, essa nova brincadeira, essa moda que existia das mesas girantes. Ele duvidou. Somente quando eu ver que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, é que eu vou acreditar que esse fenômeno é real. Pensava ele que era um fenômeno magnético, de magnetizadores, porque estava comum na época o estudo do magnetismo animal, o mesmerismo. Mas quando ele começou a tomar ciência daquele novo fenômeno, ele compreendeu que se tratava de alguma coisa muito mais relevante. Eram os espíritos que estavam se comunicando. E começou a propor questões. Duvidava de alguns, acreditava de outros. E descobriu que nem todos os espíritos estão no mesmo nível. Porque assim como existem homens cultos, existem homens que não são tão inteligentes, que não sabem tudo. Existem inclusive homens mentirosos, espíritos mentirosos. E assim ele, fazendo análise das mensagens, ele começou a compor um livro, um tratado, falando sobre essa vida espiritual. E compôs em 1857 o famoso Livro dos Espíritos, que em pouco tempo se espalhou pela Europa, pelos outros países. Enquanto o magnetismo, enquanto o espiritismo da Europa praticamente desapareceu, porque era baseada unicamente no fenômeno, hoje ainda se estuda o fenômeno na parapsicologia, o espiritismo ele criou um corpo novo, um corpo doutrinário, trabalhando desde a filosofia, a religião, passando pela ciência. Então tem esse tríplice aspecto o espiritismo. E esse tal de espiritismo que nós conhecemos hoje, que herdamos da França, ele teve a sua ampliação, a sua maior divulgação no Brasil, com o médium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, também médium em inúmeros fenômenos físicos, inclusive alguns de materialização, produziu flores, pétalas, produziu odores, onde os médios estavam, pessoas estavam para recebê-lo, para apertar a mão dele, às vezes tocava na mão dele o suor de 3 horas, 4 horas de trabalho, aquele suor da mão que escrevia intensamente, era puro perfume, ou era jasmim, um perfume de flor, ou um perfume produzido nos melhores laboratórios do mundo invisível, porque lá eles também produzem. E assim, pela pena, pela escrita de Chico Xavier,
nós descobrimos cidades espirituais, compreendemos o que Kardec não pôde dizer na época dele, porque o Espiritismo precisava surgir e Kardec falou muita coisa, esmiuçou detalhes da vida espiritual, do mundo espiritual, como nenhum outro cientista, nenhum outro pesquisador. Mas Chico Xavier, ele veio trazer a claridade à humanidade, dizer que nós somos irmãos, que estamos numa grande família, que vamos para cidades espirituais. Mas assim como nós vamos para cidades espirituais boas e positivas, nós temos cidades espirituais negativas, que aqueles que muito odeiam aqueles que são viciados, também não são desamparados pela proteção divina, encontram no mundo espiritual a morada que é competente, adequada para todos eles. E a gente assim vai vendo a descrição de verdadeiros infernos, que não são o inferno da Igreja Católica, porque o inferno da Igreja Católica não tem remissão. Uma pessoa que cai nele não sai jamais. Porém, pela explicação dos Espíritos, substituindo a palavra inferno por umbral, que ficaria mais adequada, local de passagem, esse umbral, nós encontramos locais onde os espíritos sofrem, sim, durante um período prolongado, alguns durante menos tempo, outros. Só que o Espiritismo trouxe uma palavra para nós que é abençoada, chamada reencarnação. Só que nós reencarnamos, não importa o quanto afundemos, não importa o mal que façamos, lá na frente Deus nos concede uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Deus, sendo bom e justo, Ele é melhor que os homens da terra. E sendo melhor que os homens da terra, sabe perdoar, sabe amar os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, criação de Deus, todos nós. E por sermos filhos de Deus, no momento que mais precisamos, Ele nos atende. Mas como um Pai generoso, Ele espera que estejamos prontos a receber esse auxílio, que peçamos esse auxílio, e muitas vezes nos esquecemos dele, e nos deixamos cair pela depressão, pela agonia, pelo desespero, pelo suicídio. Só que apesar do suicídio, mesmo que o espírito se mate, ele mata apenas o corpo físico. E chega lá, se depara com uma realidade espiritual. E o Espiritismo vem alertar isso para todo mundo, que mesmo que nós nos matemos, nós matamos o corpo e continuamos existindo, porém essa dor, esse sofrimento que carregamos em vida, continuamos no mundo espiritual. Se somos depressivos, somos viciados no mundo material, continuaremos no mundo espiritual. E o Espiritismo vai nos alertando, vamos nos corrigir daqui aonde estamos, vamos tratar as nossas depressões, nossas angústias, nossos sofrimentos, porque se sairmos em desequilíbrio, encontraremos o desequilíbrio no mundo espiritual. Então vamos trabalhar o nosso ser daqui, para chegar no mundo espiritual e merecer uma cidade espiritual de luz, de bênção, de paz. Quem coloca propósito na nossa vida somos nós mesmos. A nossa vida não tem sentido se nós não botarmos um sentido nela. Quem busca dinheiro, encontra dinheiro, mas encontra também sofrimentos e dores, se não utilizar esse dinheiro em benefício, pelo menos dos parentes, dos amigos. Nós temos de ser solidários, observar a dor do outro, a falta do outro, a carência do outro e procurar ajudá-los. Porque nós também temos nossos momentos de queda, nós temos o nosso momento de carência. E identificar isso é muito importante, porque dando a mão para o outro, nós todos em uma grande família poderemos avançar. Porque acho eu que deve ser o maior sofrimento para a mãe ver o filho em queda. Deve ser o maior sofrimento para um pai saber que o filho foi para uma prisão, para um hospício, foi morto por causa de drogas. Então, temos de observar o nosso meio, as pessoas que estão com a gente, para aproveitar todas as oportunidades de ajudar, de reerguer. E lembrar que do mesmo jeito que nós temos de ser sustentáculo para aqueles parentes e amigos, nós também caímos de vez em quando em depressão, problema de saúde. Tem hora que precisamos de ajuda. E reconhecendo essa falha em nós, essa falta em nós, nós não somos super homens ou super mulheres. Na hora que sentimos que precisamos de um colo,
de um abraço, de uma palavra amiga, temos de ter consciência de procurar, temos de esquecer o nosso orgulho. Se é uma pessoa do mundo materialista, que procure o médico, que procure o psicólogo, procure aqueles assistentes que existem na área da medicina. Se for uma pessoa de família, uma mãe, um pai, um irmão, procure a família. Se tiver amparo nesta família, que muitas vezes a gente procura e não o encontra, às vezes é mais fácil encontrar na casa do vizinho a nossa verdadeira família do que dentro do nosso lar. Existem muitos lares que são verdadeiros infernos. Mas nós temos de ter isso na nossa consciência, abaixar o nosso orgulho. E na hora da dor, na hora do sofrimento, procurar um médico, procurar ajuda. Se nós estivermos fortes, saudáveis, nós ajudamos quem está fraco, quem está doente. Mas se nós cairmos, quem a gente vai ajudar? Um bêbado não ajuda o outro, não convence o outro a parar de beber. Agora uma pessoa que era bêbada, deixou de beber, um ex-alcoólatra, é a pessoa mais forte, porque ela já experimentou, para dar a mão àquele que está em sofrimento, em vício. Nós somos responsáveis um pelo outro. E isso a gente encontra muito claramente no Espiritismo. Alguns estudiosos do Espiritismo reclamam que o Espiritismo se transformou numa religião. Deveria ter permanecido na ciência, como muitos ainda o fazem na Europa, nos Estados Unidos. Observa só o fenômeno mediúnico. Nós que estamos aqui no Brasil, que temos o Espiritismo como religião, observamos a queda lá dos Estados Unidos, porque o fenômeno espírita, como eu falei, com o tempo perde a graça, perde o interesse. Os mágicos hoje o copiam com uma extrema facilidade. Alguns reclamam que o Espiritismo deveria se limitar no campo filosófico, estudando apenas as questões da alma, de onde viemos, para onde vamos. Mas a grande alavanca do Espiritismo é justamente esse lado religioso dele. Falar da caridade. Se nós temos dinheiro, se nós temos condição de ajudar, por que não ajudar? Por que não compartilhar? O Espiritismo pega a sua religião do próprio Mestre Jesus. João Batista falava, se a pessoa tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se tem um alimento, divida com quem não tem. Cristo, ele veio trazer o mesmo ensinamento, vai nos dizer da caridade, do amor. E quando ele fala do amor, ele fala o amor até mesmo aos inimigos. Porque hoje, com o Espiritismo, nós entendemos essa fala dele. No começo, as pessoas achavam que poderia chamar uma outra de louca, que poderia odiar, porque era assim que foi ensinado para elas. Eu odeio quem me odeia. Mas Cristo, ele veio trazer uma palavra nova, a do amar até mesmo aos inimigos. Por que isso? Porque hoje, com o Espiritismo, nós compreendemos, existe um fenômeno chamado obsessão. Se eu odeio alguém, eu estou preso a esse alguém, não importa o tempo que passe. Posso morrer, o outro pode morrer, mas o ódio não morre, porque nós continuamos vivos, nós somos seres imortais, somos espíritos imortais. E se eu muito odeio alguém, eu me ligo a esse, me escravizo a esse, com cadeias extremamente fortes, mais poderosas, não, tão poderosas como o amor. E aí, no plano espiritual, nós temos o fenômeno da obsessão de espírito para espírito. Como a providência divina é sábia, é justa, ela permite que venha um novo nascimento, a reencarnação. E muitas vezes encontramos crianças no colo da mãe, no berço, que sofrem terríveis perseguições, obsessões, têm pesadelos. E a gente pensa, mas esse inocente, por que ele teria uma obsessão? Porque ele teria pesadelos? Porque ele sofre tanto? Porque ele criou uma inimizade. Ele agiu errado no passado e agora aquele mal que ele fez para outro volta na forma da obsessão. E a obsessão é uma pandemia, uma doença que se espalha na humanidade toda. Raríssimos aqueles que não as têm. Raríssimos. Um missionário, algum santo. Sabemos da história do Espiritismo, dos médiuns que conhecemos, que Chico Xavier foi extremamente obsidiado, né? Às vezes ele estava andando pelo caminho, via a verdadeira legião de espíritos na direção dele. Ele gritava, valha-me Deus, ajude-me. Chamava pelo mentor, Emmanuel. Emmanuel falava assim, ajoelha, ora.
E às vezes ele ajoelhava e orava e passava aquela nuvem de espíritos que queria pegá-lo, queria agredi-lo pela palavra que ele trouxe. Divaldo, ele narra do chanceler de ferro, ele fala do máscara de ferro, um obsessor dele que durou inúmeros, dezenas de anos. E assim todos os médios que nós conhecemos, de maneira maior ou menor, tiveram seus obsessores. Porque é muito raro aqui na Terra nascer uma pessoa isenta de perseguição, isenta de compromisso da vida passada. E aí alguns podem alegar, e o Cristo? O próprio Cristo ele não teve as tentações, o próprio Cristo não teve a perseguição dos espíritos maus, né, que chegavam a falar para ele, porque nos atormenta, não é chegada a nossa hora. O próprio Cristo não foi crucificado, morto e sepultado, depois ressurgiu, mostrando que existem as obsessões gratuitas daqueles que veem o nosso trabalho, o nosso crescimento e querem também nos atrapalhar. Então nós temos muitas formas de obsessão. O Espiritismo é uma bênção que veio para a Terra, que ultrapassa os fenômenos físicos. É a luz que clareia a nossa compreensão para entender por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos. Faz bem quem estuda os seus postulados. Faz bem quem pratica a caridade, independente de estudar os seus postulados, mas que pratica a caridade, porque leu uma obra espírita, porque assistiu uma palestra, porque compreendeu essa luz trazida à humanidade. Agradeço, eram essas palavras que eu queria dizer hoje, e deixo aberto, antes da gente encerrar, para qualquer comentário. Elaine sempre fala alguma coisinha, alguma pergunta que se fizer necessária.